Eu já apresentei outros medidores de energia aqui no canal, inclusive monofásicos também, mas com capacidade um pouco menor. Mas nesse vídeo, além de apresentar um medidor que tem uma capacidade maior, né, nesse caso 80 amperes, eu vou ensinar também como dividir a conta de energia. Eu percebi nos outros vídeos que existe uma dificuldade para utilizar os dados que foram coletados no medidor, que se consegue buscar o valor do consumo, mas não se consegue converter isso em dinheiro, em reais, para saber quanto que cada um deve daquela conta de energia total, né? Esses medidores são muito utilizados para dividir contas de energia e nesse caso então é necessário fazer um cálculo considerando o valor do quilowatt para poder saber o quanto que cada um deve. Então eu vou ensinar isso, é muito simples, em 1 ou 2 minutos eu consigo explicar, porque realmente é muito simples fazer essa divisão e também apresentar esse medidor que, como eu falei, é mais capaz, né? Ele suporta até 80 amperes. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve aí no canal e ativa o sino para receber as notificações e também, por favor, deixa o like, porque isso nos permite continuar gravando os nossos vídeos. Pessoal, vou começar apresentando o medidor aqui e em seguida eu vou falar como extrair os dados dele e como dividir a conta de energia, então, de maneira que seja justo, né? Com cada um pagando pelo que consumiu. Vamos lá, esse medidor aqui, como eu falei, ele tem capacidade de até 80 amperes, ele é monofásico e eu já apresentei em outros vídeos aqui modelos de medidor monofásicos de até 63 amperes, que são mais baratos que esse e são um pouco menores também. Então, se você tiver um disjuntor na sua instalação que não seja maior do que 63, você pode usar o outro modelo que é mais barato. Eu vou deixar um card aqui no vídeo para quem quiser acessar a playlist onde estão esses vídeos que já foram gravados com outros modelos monofásicos, com o modelo bifásico também. Nas próximas semanas eu vou gravar com modelos trifásicos, então para quem tiver interesse, acesse essa playlist que vão estar esses vídeos lá. Então esse modelo aqui é até 80 amperes, né, ele tem a capacidade um pouco maior e ele tem algumas características diferentes. O modelo mais simples, até 63 amperes, ele é um pouco mais estreito que esse. Ele tem uma largura mais ou menos aí de um disjuntor monofásico. Enquanto que esse aqui tem a largura aproximada de um disjuntor bifásico, talvez um pouquinho menos que um disjuntor bifásico. Ele tem um formato parecido também com o disjuntor bifásico, justamente para poder ser instalado nas caixinhas de disjuntor. Ele é compatível com a maior parte dos acessórios de caixa de disjuntor também, então se consegue trazer ele para a porta do painel, se caso o seu painel seja opaco e você não queira abrir ele, né? Aí dá para fazer a leitura sem ter que abrir. Então, ele é compatível com a maior parte dos acessórios aí para disjuntores. Ele é de fixar no trilho DIN também, então é bem adequado aí para esse tipo de instalação em caixinhas de medição. Esse modelo é unidirecional, então ele só vai medir o que está sendo consumido. Então, se você tiver um sistema de geração fotovoltaico em casa, por exemplo, ele não vai pegar o que você está gerando, somente o que você está consumindo. Ele não tem reset também para dificultar que seja burlado, né, pelo inquilino. De repente o inquilino ele pode ir lá resetar no dia 10, por exemplo, e acabar pagando somente do dia 10 até o dia 30. Então, para que isso não aconteça, ele não pode ser zerado, e aí depois eu mostro como é que faz para fazer a leitura. Tem também alguns acessórios aqui, são pequenos disquinhos que são inseridos na frente do parafuso aqui. Isso serve para ajudar na isolação. Então, você, olhando de frente para o medidor, você não vai ter nenhum ponto de possível contato, né, com a energia, porque os parafusos eles ficam energizados. Mas se você colocar essa bolinha na frente, daí não tem possibilidade de ter contato. E também dificulta a possibilidade de burlar, porque aí você tem um acesso mais difícil ao parafuso. Então, vai ser mais difícil de soltar algum cabo, de repente, fazer uma ligação direta e burlar. A instalação desse medidor é super simples. Você tem do lado de cima aqui fase e neutro e na parte de baixo fase e neutro. Aqui é entrada e aqui saída, como já está dizendo, né? Então é muito simples, qualquer pessoa consegue instalar isso aqui. Bota alimentação fase neutro e aqui saída de fase neutro para carga. Tem algumas características aqui também descritas no próprio medidor. Ele é da Brasiltec, né? Inclusive ele é comercializado no site da Brasiltec. Eu vou deixar um link na descrição aqui do vídeo para quem quiser, para quem tiver interesse, né, quiser orçar esse medidor. Então ele está lá no site da Brasiltec. Temos aqui o esquema de ligação, que é super simples, e algumas características, né, o código, referência, a tensão, que é 220 nesse caso, a corrente até 80 amperes e a frequência 50 ou 60 Hz. Esse medidor ele tem uma indicação aqui de pulso para consumo, né? Ele vai piscar essa luzinha, assim como outros medidores têm também, né? Essa luz aqui ela pisca, então
de acordo com o consumo. E eu acho que de característica, então, é isso. Eu vou energizar ele aqui rapidamente, só para mostrar como que é o display, e em seguida eu vou mostrar como dividir a conta de energia. Agora eu estou com ele energizado aqui somente na alimentação mesmo, com fase e neutro. Aqui em Santa Catarina, fase neutra 220. Caso você tenha fase 220 também, pode utilizar, mas ele só vai fazer a leitura das cargas bifásicas nesse caso, né? Caso você alimente com duas fases. Aqui em Santa Catarina, como eu falei, fase neutra 220 e as cargas são todas monofásicas, então ele faz a leitura somente do que está passando pelo próprio medidor. Se você tem duas fases mais neutro e tem cargas monofásicas, aí precisa utilizar o modelo bifásico, que inclusive eu já gravei, já falei que existe um vídeo e está na playlist que eu deixei no card. Então esse modelo aqui, monofásico, fase neutro, ou 220, pode ser fase também, mas não vai ler as cargas monofásicas, vai ler somente as cargas bifásicas, caso se utilize com duas fases. Então está alimentado, nós temos aqui a informação da unidade de medida, que é kWh, então está ali kWh, e embaixo o valor da medição, nesse caso é 0,1, né? Ele já está com uma mediçãozinha aqui, essa casa decimal, ela acaba sumindo depois que se utilizam todas as casas. Esse medidor ele tem 6 casas no total, então são 5 antes do ponto e uma depois do ponto, mas à medida que ele precisar de uma casa a mais, esse ponto ele vai para a última casa, e aí quando se encerrar todas essas 6 casas, ele volta para o zero, né? Você não vai perder o medidor quando ele chegar na última casa. Então ele volta para o zero assim que chegar em 999999. Como eu falei que o consumo não pode ser zerado, então todo mês você vai ter que anotar, deixar registrado em algum lugar, de repente até numa conversa de WhatsApp, onde você conversa com o seu inquilino, lá você vai ter que registrar o valor do consumo. Então vamos supor que no registro anterior nós tínhamos aqui na tela do medidor o valor, vamos desconsiderar a casa decimal inclusive, vamos supor que nós tínhamos um valor de 2.121, por exemplo. 2.121. Esse era o valor que estava registrado. E aí, no mês seguinte, nós fomos fazer a leitura novamente e o valor que tínhamos era de 2.225. Então, o que vai ter que ser feito aqui para saber qual que foi o consumo do momento, o consumo do período, no caso, né, entre um mês e outro? Vai decrementar o valor menor do maior, decrementar o menor do maior, no caso, né? Vamos pegar 2.225 e tirar 2.121. Nesse caso, então, 2.225 menos 2.121 dá 104, né? 104. Então, o consumo foi de 104 kW. Agora eu vou ensinar como obter o valor do quilowatt, que daí nós vamos multiplicar pela quantidade de quilowatts para poder simular então qual que é o valor que cada uma das pessoas deve pagar dessa conta de energia. Aquele valor que consta lá na conta, ele talvez não seja o valor mais justo para ser utilizado nesse cálculo aqui para dividir essa conta. Vamos supor que a conta de energia, ela deu, vou colocar aqui em reais, deu 350 reais redondo. Tivemos 350 reais de conta de energia. Agora nós vamos precisar pegar esses 350 e dividir pela quantidade de quilowatts. Porque se você pegar o valor do quilowatt que consta na conta de energia, não vai estar levando em consideração alguns tributos, alguns encargos adicionais. Então o ideal é pegar o valor cheio, mesmo o valor total, e dividir pela quantidade de quilowatts, porque aí você vai dividir também esses encargos adicionais, porque senão a pessoa que vai pagar pelos 104 kW aqui, ela vai acabar pagando somente pelo quilowatt, não pelo que acompanha na conta de energia, que não é necessariamente só o quilowatt. Então você vai lá na sua conta e verifica tudo que está relacionado a quilowatt. Se vai ter de repente consumo em quilowatt-hora no horário de ponta, consumo quilowatt-hora fora ponta, aí cada concessionário tem um método, né, para poder mostrar esse valor, tem uma nomenclatura também, mas em geral todas elas vão especificar como consumo em quilowatt. De repente você vai ter somente um consumo em quilowatt ou vai ter dois valores de consumo que vão precisar ser somados, que vai ser o horário de ponta e o horário fora ponta. Então vamos supor que o consumo total da conta de energia foi de, vamos lá, 500 kW. 500 kWh. O total de quilowatts consumidos foi de 500. Então você vai dividir esse valor de 350 por 500.
E a resposta dessa divisão aqui, R$350 dividido por 500 kWh, é de 0,7. O que é isso? É 0,7 reais a cada kWh. Então agora basta multiplicar 0,7 multiplicado pelo 104. Isso dá 72,8. 72,8 é o valor em reais que a pessoa que está nessa instalação aqui, que está sendo medido por esse medidor, essa pessoa vai ter que pagar. Então, de R$350, quem está com esse medidor aqui, que consumiu esse 104 kW, vai ter que pagar R$72,80. E todo o restante vai ser pago pela outra pessoa, né? Então, desses 500 kW, 104 era do inquilino, por exemplo, ele vai pagar 72, e o restante desses kW aqui vai ser pago, então, pelo proprietário, de repente, ou pela outra pessoa que não está com o medidor. Nesse caso, vão ser R$277,20. Então, uma vai pagar 277, outra vai pagar 72, e aí vai dar os 350 então da conta. Caso você está interessado aí em saber como dividir conta de energia porque sua conta está vindo muito alta, aí eu sugiro que você assista um outro vídeo aqui do canal onde eu falo como detectar possíveis fugas de corrente. Dá para fazer isso sem utilizar ferramenta, sem ser eletricista. É uma maneira bem fácil, uma técnica bem simples de detectar possíveis fugas de corrente no circuito que podem estar causando um aumento expressivo aí na sua conta de energia. Então, caso tenha interesse, sua conta está dando um valor muito alto, um valor que você acha que está errado, sugiro que assista esse vídeo, eu vou deixar aqui na tela final. Se esse vídeo foi útil para você, por favor, deixa o like, que isso nos permite continuar gravando conteúdo aqui para o canal. Se inscreve também e ativa o sino para receber as notificações e não perder nenhuma novidade.